Existe um nível de entendimento espiritual que a maioria das pessoas nunca alcança. Não porque seja impossível, não porque esteja escondido de forma inacessível, mas porque exige algo que poucos estão dispostos a fazer: confronto interno, disciplina silenciosa e uma decisão radical de proteger a própria mente contra tudo, aquilo que tenta corrompê-la. E quando você começa a observar com profundidade os ensinamentos de Jesus Cristo, você percebe que existe um padrão, um protocolo, uma forma de viver que não apenas fortalece o espírito, mas blinda a mente contra distrações, ataques, confusões e influências negativas. Mas aqui está o ponto que quase ninguém percebe. Essa proteção não acontece automaticamente. Ela é construída. E tudo começa com algo que parece simples, mas que é extremamente poderoso: vigilância sobre os pensamentos. Porque antes de qualquer queda externa, existe uma concessão interna. Antes de qualquer desvio visível, existe um pensamento tolerado. Antes de qualquer erro evidente, existe uma ideia que não foi confrontada. E é exatamente aqui que o protocolo começa. Você precisa entender que nem todo pensamento que chega até você pertence a você. Alguns são reflexos do ambiente, outros são influências externas, outros são sementes que tentam se instalar silenciosamente. E se você não desenvolver discernimento, você começa a aceitar tudo. E ao aceitar tudo, você começa a se tornar aquilo que você nunca quis ser. Por isso, um dos princípios mais fortes ensinados por Cristo é este: vigiar não é opcional. É essencial, porque a mente desprotegida se torna vulnerável, e uma mente vulnerável se torna um campo aberto para a ansiedade, medo, comparação, culpa, distração e pensamentos que drenam sua energia espiritual. Agora presta muita atenção nisso, porque aqui está o segundo elemento desse protocolo: o silêncio intencional. Sim, silêncio. Mas não um silêncio vazio, um silêncio estratégico, um silêncio onde você se afasta do excesso de vozes, do excesso de informações, do excesso de estímulos, para ouvir aquilo que realmente importa. Porque quanto mais barulho você consome, menos clareza você tem. E isso não é coincidência. É exatamente assim que a mente se enfraquece, através da sobrecarga. Mas quando você aprende a se retirar, a se aquietar, a reduzir o ruído, algo começa a acontecer dentro de você. Sua mente desacelera, seus pensamentos se organizam, sua percepção se torna mais clara. E nesse espaço, você começa a recuperar o controle. Agora segura isso, porque o próximo ponto é um dos mais ignorados e, ao mesmo tempo, um dos mais poderosos: o controle daquilo que você alimenta diariamente. Porque não adianta querer ter uma mente blindada se você continua consumindo tudo aquilo que a enfraquece. O que você vê influencia. O que você ouve influencia. O que você repete influencia. E com o tempo, tudo isso começa a moldar sua forma de pensar, de sentir e de reagir. E aqui está o problema. A maioria das pessoas quer paz, mas se alimenta de caos. Quer clareza, mas consome confusão. Quer força, mas absorve fraqueza. E isso cria um conflito interno constante. Mas os escolhidos entendem algo diferente. Eles filtram. Eles não aceitam tudo. Eles não absorvem tudo. Eles não permitem qualquer coisa entrar. Porque sabem que proteger a mente é proteger a própria vida. Agora deixa eu te mostrar algo ainda mais profundo e talvez mais confrontador. Você precisa aprender a rejeitar imediatamente aquilo que não está alinhado. Não negociar, não justificar, não adiar, rejeitar. Porque todo pensamento que você tolera, cresce. E todo pensamento que cresce, influencia suas decisões. E suas decisões definem sua vida. Por isso, Cristo não ensinava apenas a resistir externamente, mas a cortar internamente, no início, na raiz, antes que aquilo ganhe força. E isso exige atenção, exige consciência, exige posicionamento. Agora presta atenção nisso, porque esse ponto muda tudo.
A mente blindada não é aquela que nunca é atacada. É aquela que sabe responder ao ataque. Porque os pensamentos vão vir. As tentações vão aparecer. As distrações vão tentar te puxar. Mas o diferencial está na resposta. Você aceita ou rejeita? Você alimenta ou corta? Você ignora ou confronta? Que essa resposta, repetida diariamente, começa a construir uma estrutura interna extremamente forte. Agora deixa eu aprofundar ainda mais, porque isso aqui é chave. Você precisa substituir, não apenas remover. Não basta tirar pensamentos negativos. Você precisa colocar algo no lugar. Não basta rejeitar o erro. Você precisa preencher com verdade, porque uma mente vazia não permanece neutra. Ela será ocupada novamente. E se você não decidir o que entra, qualquer coisa entra. Por isso, o protocolo não é apenas sobre proteção. É sobre preenchimento intencional. É sobre escolher conscientemente aquilo que vai alimentar sua mente, sua fé, sua visão. Agora deixa eu te fazer uma pergunta direta e responde com sinceridade. Quem tem controlado aquilo que você pensa? Você ou seu ambiente? Você ou as circunstâncias? Você ou aquilo que aparece o tempo todo diante de você? Porque se você não assumir esse controle, alguém ou algo vai assumir por você. E talvez seja exatamente por isso que você sente confusão às vezes, cansaço mental, dificuldade de foco, dificuldade de manter constância, porque a sua mente ainda não está protegida da forma que deveria. Mas a boa notícia é, isso pode começar a mudar agora, com pequenas decisões, com ajustes conscientes, com disciplina diária. Porque blindar a mente não é um evento, é um processo. E esse processo começa no momento em que você decide não aceitar mais tudo. Aquilo que antes você aceitava sem perceber. Então, se isso está fazendo sentido para você, escreve aqui nos comentários, eu vou proteger minha mente. Deixa o seu like e se inscreve no canal, porque isso não é apenas conteúdo, isso é estratégia espiritual. Agora existe um nível ainda mais profundo dentro desse protocolo, um nível que é para aqueles que apenas tentam controlar a mente, daqueles que realmente assumem o domínio sobre ela. Porque até aqui você entendeu que precisa vigiar, filtrar, rejeitar e substituir. Mas agora você precisa compreender algo que muda completamente o jogo. A mente não se fortalece apenas pelo que você evita. Ela se fortalece pelo que você repete. Sim, repetição. Porque aquilo que você repete, você reforça. Aquilo que você reforça, você consolida. E aquilo que você consolida, começa a definir quem você é. E é exatamente por isso que, ao observar a vida de Jesus Cristo, você percebe um padrão claro, constância. Nada era aleatório. Nada era impulsivo. Nada era baseado apenas no momento. Existia uma prática contínua, uma rotina espiritual, um alinhamento diário que mantinha sua mente firme, estável e inabalável, independentemente do que estivesse acontecendo ao redor. E aqui está o ponto que muitos ignoram. Não é o que você faz de vez em quando que transforma sua mente. É o que você faz todos os dias, porque uma decisão isolada não constrói blindagem, mas uma repetição diária constrói estrutura. Agora presta muita atenção nisso, porque esse ponto pode explicar muita coisa na sua vida. Você não perde a batalha na mente de uma vez. Você perde aos poucos. Um pensamento tolerado aqui, uma distração aceita ali, um hábito não confrontado. E quando você percebe, já está mais fraco, mais disperso, mais vulnerável. Mas da mesma forma, a vitória também é construída aos poucos. Um pensamento rejeitado, uma escolha consciente, um momento de vigilância. E com o tempo, você começa a perceber que está mais forte, mais firme, mais no controle. Agora segura isso, porque o próximo nível desse protocolo é extremamente estratégico. Você precisa aprender a interromper padrões mentais negativos imediatamente. Não depois. Não quando já está intenso. Não quando já tomou conta. No início, porque todo padrão começa pequeno.
uma dúvida, um medo, uma comparação, uma insegurança. E se você não interrompe no começo, aquilo cresce, se repete, se fortalece, até se tornar automático. E é exatamente isso que você precisa quebrar, o automático. Porque uma mente não treinada reage automaticamente, mas uma mente disciplinada responde conscientemente. E isso muda tudo, porque agora você não está mais sendo levado, você está escolhendo. Agora deixa eu te mostrar algo ainda mais profundo. Algo que poucas pessoas praticam, mas que faz toda a diferença. Você precisa criar momentos intencionais de renovação mental ao longo do seu dia, não apenas em um horário específico, mas durante o dia. Pequenas pausas, pequenos ajustes, pequenos realinhamentos, porque o mundo não para de lançar estímulos sobre você. E se você não parar para se reposicionar, você vai absorver sem perceber. Então, em meio à rotina, em meio ao trabalho, em meio às atividades, você para, respira, observa, ajusta. E isso, repetido constantemente, mantém sua mente limpa, leve e alinhada. Agora presta atenção nisso, porque esse ponto é decisivo. Você precisa desenvolver resistência interna, porque nem sempre você vai conseguir controlar o ambiente, mas você sempre pode fortalecer sua resposta. Nem sempre você pode evitar tudo, mas você pode se tornar mais forte do que aquilo que tenta te afetar. E isso é exatamente o que esse protocolo constrói. Uma mente que não se dobra facilmente, uma mente que não se perde facilmente, uma mente que permanece firme mesmo sob pressão. E isso não significa ausência de pensamentos negativos, significa domínio sobre eles. Agora deixa eu te confrontar com algo direto. Você tem treinado sua mente ou apenas reagido ao que acontece? Porque existe uma diferença enorme entre quem treina e quem apenas reage. Quem reage vive cansado, confuso e instável. Quem treina vive consciente, firme e alinhado. E essa diferença não está nas circunstâncias, está na postura. Agora segura isso, porque esse é um dos pontos mais importantes de todos. Você precisa proteger sua paz como algo inegociável, não como algo opcional, não como algo secundário, mas como prioridade. Porque uma mente em paz é uma mente forte. E uma mente forte não é facilmente manipulada, não é facilmente distraída, não é facilmente abalada. Mas para isso, você precisa aprender a dizer não. Não para distrações desnecessárias, não para conteúdos que te enfraquecem, não para pensamentos que não edificam. E cada não que você dá, fortalece o seu sim para aquilo que realmente importa. Agora deixa eu te fazer uma pergunta e responde com sinceridade. O que tem roubado a sua paz hoje? É distração? É comparação? É excesso de informação? É preocupação constante? Porque aquilo que rouba sua paz também enfraquece sua mente. E aquilo que enfraquece sua mente te afasta do controle. Mas aqui está a boa notícia. Você pode retomar esse controle. Com decisão, com disciplina, com prática diária. Porque esse protocolo não é teórico. Ele é prático. Ele funciona quando é vivido. Então, se isso está abrindo sua mente, escreve aqui nos comentários. Minha mente será forte. Deixa o seu like e se inscreve no canal, porque isso não é apenas conhecimento, isso é treinamento. Agora você está diante do nível mais profundo desse protocolo. O ponto onde tudo deixa de ser apenas prática e se torna identidade. Porque até aqui você aprendeu a vigiar, a filtrar, a interromper, a substituir, a repetir, a fortalecer. Mas existe algo que está acima de tudo isso. Quando a sua mente deixa de ser apenas um campo de batalha e se torna um território governado. E isso muda absolutamente tudo. Porque uma coisa é lutar contra pensamentos, outra coisa é ter autoridade sobre eles. E é exatamente esse nível que você vê na vida de Jesus Cristo. Não alguém que vivia reagindo. Não alguém que era levado pelas circunstâncias, não alguém que dependia do ambiente para se manter firme. Mas alguém que já tinha estabelecido domínio interno. E aqui está o ponto-chave. Esse domínio não vem de fora. Ele é construído de dentro para fora. E tudo começa
quando você decide quem governa a sua mente. Porque no final sempre existe um governo. Ou são os seus impulsos, ou são os seus princípios, ou são as circunstâncias, ou é a sua decisão, ou é o caos externo, ou é a verdade interna. E enquanto você não define isso de forma clara, sua mente continua vulnerável, oscilando, sendo influenciada, sendo puxada de um lado para o outro. Mas quando você define, de forma consciente e firme, algo muda. Você deixa de negociar com pensamentos que antes dominavam você. Você deixa de dar espaço para aquilo que antes te enfraquecia. Você deixa de reagir automaticamente e começa a responder com autoridade. Agora presta muita atenção nisso, porque esse é o ponto mais alto de todos. Você começa a viver em estado de consciência contínua. Não é mais algo que você lembra apenas em momentos específicos. É algo que se torna parte de você. Você percebe seus pensamentos enquanto eles surgem. Você identifica rapidamente o que não está alinhado. Você ajusta sem demora. E isso cria um nível de estabilidade que poucas pessoas alcançam. Porque agora sua mente não depende mais do ambiente para estar bem. Ela se mantém firme, independentemente do que acontece fora. Agora segura isso, porque isso aqui é profundo. Você não elimina completamente os ataques, mas você deixa de ser afetado por eles da mesma forma. Eles vêm, mas não permanecem. Eles tentam entrar, mas não encontram espaço. Eles aparecem, mas não criam raízes. E isso é blindagem real. Não é ausência de desafios. É a incapacidade dos desafios de dominarem você. Agora deixa eu te mostrar algo que fecha esse protocolo com chave de ouro. Você começa a viver com intenção em tudo. Nada mais é automático. Nada mais é descuidado. Nada mais é inconsciente. O que você pensa é escolhido. O que você consome é filtrado. O que você fala é direcionado. O que você mantém é decidido. E isso transforma completamente a sua vida. Porque agora você não está apenas tentando ter uma mente melhor. Você está vivendo como alguém que assumiu o controle da própria mente. E isso se reflete em tudo. Nas suas decisões, nas suas emoções, nas suas atitudes, na sua constância. Agora deixa eu te confrontar com a pergunta mais importante de todas. E essa resposta ninguém pode dar por você. Você está disposto a viver assim todos os dias? Porque esse nível exige constância, não perfeição, mas constância. Não intensidade momentânea, mas disciplina contínua. Não emoção passageira, mas decisão firme. E é exatamente aqui que muitos param. Eles entendem, mas não praticam. Eles se motivam, mas não permanecem. Eles começam, mas não continuam. E é por isso que não chegam nesse nível. Mas você chegou até aqui. Você ouviu, você entendeu, você percebeu, e agora existe uma responsabilidade. Porque conhecimento sem prática não transforma. E o que você acabou de receber aqui não é apenas informação. É um chamado para mudança. Então, a partir de agora, cada pensamento que surgir, você vai observar. Cada influência que aparecer, você vai filtrar. Cada padrão negativo, você vai interromper. Cada espaço vazio, você vai preencher com intenção. E com o tempo, você vai perceber algo extraordinário acontecendo. Aquilo que antes era esforço se torna natural. Aquilo que antes era difícil se torna parte de quem você é. E aquilo que antes te dominava perde completamente o poder sobre você. E quando isso acontecer, porque vai acontecer, se você permanecer, você vai entender que sua mente não é mais um campo vulnerável. É um lugar de força, clareza e direção. Então, se você decidiu viver isso de verdade, escreve aqui nos comentários: minha mente está sob controle. Deixa o seu like e se inscreve no canal, porque isso não é apenas um vídeo, isso é um ponto de decisão. E nunca se esqueça, quem governa a mente, governa a vida. E agora, o controle está nas suas mãos.